Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 30. Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. É necessário nos arrepender, para podermos sermos então enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Que possamos entender que o sacrifício da cruz, ele custou muito alto, mas que da nossa parte é necessário arrependimento para recebermos dos benefícios deste sacrifício. Eu oro por mulheres que no dia de hoje precisam compreender e experimentar da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. O arrependimento não é uma necessidade somente da igreja, dos salvos, dos crentes. O arrependimento é uma necessidade universal. Todos, em todos os lugares, devem se arrepender. Apesar de o arrependimento ser uma necessidade universal, o primeiro chamado ao arrependimento pregado por João Batista foi destinado ao povo de Israel. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou arrependimento para todo o povo de Israel. Atos capítulo 13, do versos 23 ao 24. Porém, o plano de Deus envolve toda a grande comissão. Jesus disse, está escrito que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas, capítulo 24, do 46 ao 47. Arrependimento e fé. Algumas pessoas costumam argumentar que o chamado à fé aparece no Novo Testamento, sem, contudo, fazer qualquer menção ao arrependimento. E por isso deveríamos entender que a fé é o suficiente. Que a fé é a suficientemente garantia de salvação. Todavia, se levarmos em consideração a existência de algumas passagens nas Escrituras que exigem arrependimento, sem que faça também menção à fé, será que poderemos então dizer que na salvação não há necessidade de fé, mas de apenas arrependimento? No entanto, existe ainda outra questão que dá enfoque ao debate. O que vem primeiro, fé e arrependimento ou arrependimento e fé? Boa pergunta, não é? Veja bem, o verdadeiro arrependimento não se sustenta sozinho e a verdadeira fé não se sustenta sozinha. Qual asa é mais importante para o avião ou para o pássaro? Qual das duas questões é mais importante para a salvação do homem? Simplesmente é uma questão tola, pois o arrependimento e fé são as duas asas do avião ou do pássaro. Arrepender sem crer seria tão ridículo quanto crer sem se arrepender. Veja dois textos primos. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versos 16. Agora outro texto. Arrependei-vos e sejais batizados. Atos capítulo 2, versos 38. Essas foram as palavras de Jesus e de Pedro. Estariam eles falando coisas distintas? Claro que não. Entendemos que arrependimento e fé são tão importantes que não dá para dizer qual é o mais importante ou quem vem primeiro. Uma coisa é o fato. Ambos são dons de Deus e não são obras nossas. Paulo escreveu sobre a relação arrependimento e fé afirmando: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Atos capítulo 19, versos 4. O apóstolo ainda associou de forma indissolúvel quando disse aos anciãos da igreja de Éfeso que não deixou de pregar-lhes nada que fosse proveitoso e ensinou-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus quanto a gregos e que eles precisavam converter-se a Deus em arrependimento, em fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versos 21. Jesus jamais estará em uma alma na qual o precursor não tenha sido o arrependimento e a fé. O arrependimento para a vida é uma graça cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. Isso deve ser movido de um conhecimento profundo da impureza e ociosidade do pecado, como sendo contrárias à natureza regenerada.
os 3 elementos fundamentais do arrependimento. Primeiro, razão. Segundo, emoção. E terceiro, vontade. Primeiro, razão. Arrependimento é mudança de mente. Suas razões têm que ser completamente mudadas no processo do arrependimento. Você terá de mudar suas convicções. O que pensava. Arrependimento é uma mudança de convicção. Segundo, emoção. Isso fala da tristeza que Deus envia. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 10. A demonstração do fruto do arrependimento é você se entristecer pelo erro. A ausência desse ingrediente faz você pecar e depois não sentir nada pelo pecado. O arrependimento faz você se entristecer pelo erro cometido, e essa tristeza é enviada por Deus e é chamada de fruto de arrependimento. Vontade. Isso fala de volição, vontade, arbítrio. Fala de atitude a ser tomada. A pessoa dá meia volta e abandona o erro. E agora? Segue o caminho da justiça, da verdade e do acerto. Provérbios capítulo 8, versos 20. E o remorso? O remorso tem 2 dos elementos contidos no arrependimento. São eles razão, ela pode estar convencida do seu erro, e emoção, ela pode estar entristecida do seu erro. No remorso, a pessoa não toma o caminho do acerto, não volta, não segue o rumo da justiça e nem toma o caminho da verdade. Temos claros exemplos na Bíblia de pessoas que disseram a seguinte frase: eu pequei, ou seja, têm consciência de seus atos pecaminosos. Essas mesmas pessoas também, como veremos, se entristeceram pelos seus pecados. Diante disso, vou tomar emprestado um sermão de Spurgeon que li há muito tempo e que ajudou a reformar meu conceito de arrependimento. De acordo com Spurgeon, existem pelo menos 7 vezes na Bíblia a frase eu pequei, mas apenas 2 dessas 7 obtiveram verdadeiro socorro de Deus mediante seu arrependimento. São elas as frases: primeiro, o pecador endurecido. Segundo, o homem dúbio. Terceiro, o homem que não é sincero. Quarto, o penitente duvidoso. Quinto, a confissão de desespero. Sexto, a confissão agonizante. Sétimo, a confissão abençoada. Uau! Glória a Deus! Que o Senhor nos ensine a discernir aquilo que é pecado versus o arrependimento versus o remorso. Pecado precisa ser acompanhado de ações e atitudes de mudança de vida. Arrependimento precisa ser acompanhado de mudanças que são atitudes de mudança de vida. Não adianta pecar e chorar, se entristecer, mas não ter atitude. Isso só evidencia que estamos tendo remorso. Agora, arrependimento é quando então entendemos que somos culpados, quando entendemos o nosso lugar diante da cruz de Cristo. E quando mudamos de atitude, aí então a obra da cruz passa a ter valia em nossa vida, porque nos arrependemos e buscamos do Espírito Santo atitudes diárias para seguir uma novidade de vida. Aí a cruz faz sentido para mim e para você. Do contrário, o sacrifício de Jesus não será válido na vida do pecador que não é acompanhado de atitudes de arrependimento. Que Deus te faça entender e discernir. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo e até nossa próxima leitura.